OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na OEB TV, um programa da Ordem dos Economistas do Brasil. E hoje tenho a grata satisfação de conversar com meu querido amigo, o professor Marcelo Sayegh, que é um mentor de várias startups que certamente vão virar unicórnios em futuro próximo. Marcelo, é um prazer estar contigo aqui na TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Prazer é meu, professor. Marcelo, vou dizer para os colegas economistas e para os telespectadores que você já faz parte da Ordem, é diretor do Comitê 4.0 e está dentro de uma das tuas especialidades está a mentoria de startups, que conversaremos sobre esse tema um pouquinho mais para frente. Mas agora é mais para dizer ao telespectador quem é Marcelo Sayegh. Marcelo, nesse primeiro bloco, quero conversar contigo sobre essas mudanças fantásticas que estão ocorrendo na economia brasileira, derivadas principalmente de algumas variáveis, digamos, que estão se comportando muito bem. A taxa de inflação, por exemplo, está em forte queda já há um bom número de meses e há uma tendência para continuar em queda. Talvez não chegue a 3,5% nesse ano. Mas a intenção em conversar sobre a taxa de juros não é para aspectos de curto prazo, é mais para a gente analisar essas quedas na taxa de juros, principalmente na taxa de juros Selic, que está causando um fenômeno extraordinário dentro da economia brasileira. Uma taxa de juros Selic em 4,25% está deixando muitos investidores que aplicavam seu dinheiro em certificados de depósitos bancários, que faziam, digamos, aplicações em títulos do governo, ou em outras aplicações, como caderneta de poupança. Esses aplicadores estão percebendo que, em termos reais, ou seja, descontada a taxa de inflação para verificar se aumentou ou diminuiu o poder de compra desse dinheiro, eles estão percebendo que, na grande maioria das vezes, o valor que eles estão recebendo está abaixo da inflação, ou seja, estão perdendo poder aquisitivo. Então está havendo uma natural saída para bolsas de valores, para aplicações em outros ativos. Sabemos também que há um efeito muito positivo sobre a dívida pública, porque o serviço da dívida, os economistas chamam de serviço da dívida, é o pagamento dos juros. Como a taxa de juros caiu, o governo está pagando menos juros, montante de juros sobre essa dívida pública total. E, além do mais, é uma boa notícia. A trajetória da dívida pública, que antes estava quase que numa exponencial, dizendo, eu vou pular acima de 80%, agora ela está já se situando em 71%, 72%, o que é uma boa notícia no curto, no médio e no longo prazo. Essa diminuição da taxa de juros, ela tem também um efeito sobre a classe empresarial. Esse efeito ainda não estamos assim observando concretamente. É que o governo deixou de ser o grande, digamos, provedor da infraestrutura, por exemplo, e de outras áreas como saneamento básico, e isso necessariamente terá que ir para o setor privado. Mas demora um certo período de tempo. E muitas vezes as pessoas dizem, mas nada estou percebendo.
Mas algo está ocorrendo. Por isso que eu estou dizendo para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, vamos conversar, mas não na situação de hoje, numa situação de projeções para o futuro. Sim. Né? Então, nesse sentido, qual é a tua percepção? Eu já falei um pouco da taxa de juros, mas do ponto de vista empresarial, como é que você colocaria essas reduções da taxa de juros dentro das empresas? Porque sabemos que um grande economista chamado Keynes, John Maynard Keynes, foi ele quem criou a comparação entre taxa de juros e taxa interna de retorno. Se a taxa de juros é muito elevada e a taxa interna de retorno é menor, não há investimento. Essa taxa de juros tão baixa, você vê condições de permitir para os empresários olharem o futuro dizendo vale a pena investir? Espero que sim, professor. Eu acho, inclusive, que essa é uma tendência natural, que com essas taxas básicas de juros, a baixa da taxa Selic, o capital do investimento vá do setor especulativo para o setor produtivo, né? Então, isso é uma tendência que vai ocorrer naturalmente, mas de uma forma gradativa, né? As empresas vão deixar ou vão procurar aplicações e investir seu dinheiro num lugar onde ele tem uma taxa de retorno maior. Como o senhor bem falou, né? Se o capital especulativo, quando ele estava dando grandes resultados, não tinha o porquê das empresas ou dos investidores aplicarem no setor produtivo. E aí, obviamente, entra em novos negócios, startups, investimentos, empreendimentos desse tipo. Um segundinho. CG Consignado é uma consultora de crédito para aposentados, pensionistas e servidores públicos, além das Forças Armadas. Em parceria com vários bancos, você tem mais oportunidades de negociar. O crédito consignado tem prazos de até 96 meses, com todos os bancos conveniados. Venha para a CG, você também. As melhores taxas, ligue, consulte, não deixe para a última hora. A economia é uma ciência social que estuda o problema da escassez. Toda e qualquer sociedade tem recursos escassos, até as sociedades mais ricas. Sempre haverá problemas de escassez de recursos. E este é o centro do estudo da economia. Temos 3 problemas fundamentais: o que produzir, o como produzir e para quem produzir. E são esses 3 problemas fundamentais o objeto de todo o estudo da ciência econômica. Fiz o curso de economia por acreditar que estaria melhor preparado para olhar o passado, o presente e o futuro. E digo a você, se tivesse que recomeçar tudo de novo, recomeçaria e faria de novo o curso de economia. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer estar com vocês aqui na OEB TV, a TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou conversando com meu querido amigo professor Marcelo Sayegh, que é nosso diretor aqui no Comitê Economia 4.0 da Ordem dos Economistas do Brasil e é um consultor de startups. Marcelo dá mentoria para várias startups. Marcelo, sabemos que o crescimento econômico está fortemente alicerçado nos aumentos de produtividade. Alguns colegas fazem economistas,
se debruçam sobre modelos econométricos para calcular a produtividade do Brasil ao longo do tempo, para calcular a produtividade, digamos, de vários setores da indústria ou da agricultura, do agrobusiness. Outros, sabendo das dificuldades desses modelos, utilizam de maneira muito criativa posições que se o Brasil estivesse nessa posição no ranking mundial, por exemplo, se o Brasil estivesse no ranking mundial da educação e da saúde da Coreia do Sul, se o Brasil estivesse no ranking mundial de questões relacionadas com os tributos, se o Brasil estivesse, ou seja, se o Brasil estivesse nessas condições, o que ocorreria com o produto interno bruto brasileiro? Ele certamente mais do que dobraria, e estaríamos mais próximos digamos, do produto interno bruto norte-americano. Hoje estamos perto de entre 25% e 30% do produto interno americano, poderíamos ir para 2/3 do produto interno americano. Mas isso é uma coisa de longo prazo. Fazer essas reformas demora muito, os efeitos também vão ser vistos só lá na frente. E é claro que podemos imaginar que concomitantemente com essas mudanças, que certamente terão que vir na economia brasileira ao longo do tempo, não no curto prazo, mas ao longo do tempo, nós teremos os efeitos oriundos dessas startups, que são, hoje são embriões de empresas que atrás de si detêm uma altíssima tecnologia e que são modelos não incrementais, ou seja, eles não utilizam o que já existe, muito pelo contrário, eles retiram o que já existe e colocam coisas novas no lugar. São as chamadas inovações disruptivas. Então, fico imaginando que essas startups, várias delas você está analisando, essas startups têm um poder fantástico para aumentar a produtividade. Pode ser a produtividade, digamos, no campo, aumentar a produtividade do milho, aumentar a produtividade digamos, da soja, do trigo, da batata, da cana, enfim, de qualquer produto agrícola, devido a mudanças tecnológicas extremamente disruptivas via essas inovações. É um trabalho árduo, é um trabalho que certamente tem, no longo prazo, o dom de aumentar a produtividade. Mas estamos num país chamado Brasil, que apesar da lei da liberdade econômica, é um país de muita burocracia e que certamente causa muitas dificuldades para que essas empresas venham efetivamente a dar esses aumentos de produtividade que tanto estamos desejando. Na tua experiência, conta um pouco da tua experiência nesse setor e vê como é que essas empresas, eu disse, olha, uma startup pode virar um unicórnio. O que vem a ser isso? Há um linguajar aí, a startup vira um unicórnio. O que vem a ser isso? Exatamente. Professor, eu concordo plenamente com o que o senhor colocou. Um dos caminhos para o aumento da atividade econômica no país vai ser as inovações, sejam elas incrementais ou disruptivas, mas principalmente as disruptivas. A entrada delas na economia vão criar novos mercados, isso vai impactar diretamente no emprego,
E até por isso que nós aqui na Ordem dos Economistas nos preocupamos em criar o Comitê de Economia 4.0. Quando o senhor falou sobre a parte das unicórnios, são as startups que atingem o valor acima de R$1 bilhão. É uma métrica que se criou no mercado para avaliar, para dizer o tamanho e o potencial de uma startup. Mas o que é importante falar é que esse é um caminho, o caminho das inovações, é um caminho interessante, fora tudo esses que já estão sendo feitos na economia, essas reformas na área tributária, na área da melhoria fiscal. A área da inovação é uma área que vai trazer um impacto econômico assim inexorável. Então, existem etapas para as startups? Digamos, quando que sabemos que uma startup está já pronta para entrar no mercado? Existem etapas? Existe um estudo que são as TRLs, né? Que são os níveis de maturidade que uma startup pode ter, né? Hoje existe já na ABNT, né? Mas é mais voltado para a área da indústria aeronáutica, né? Os níveis de maturidade que vão até 9, né? Então, uma startup ela pode começar desde uma ideia que está na TRL 1 e pode chegar até o nível de maturidade dela 9, que é quando ela está pronta para já está produzindo e já está no mercado. Marcelo, vamos dar um segundinho e já retornamos com mais informações sobre o papel das inovações via startups na produtividade do Brasil, da indústria brasileira, da atividade brasileira, do setor agrário brasileiro, do setor da saúde brasileiro e assim por diante. Um segundinho. O profissional economista possui sólida formação teórica e prática e visão metodológica global da ciência econômica e sua importância. Ele possui consciência criticamente aberta sobre a realidade socioeconômica do país e assume uma postura responsável no tocante à sua atividade profissional. Preocupado com a missão de dar a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável da nação, o profissional economista segue à risca cada palavra de seu juramento. Confira a programação em tempo real da TV Aberta pelo facebook.com/TV Aberta SP. Lá você fica por dentro das novidades, podendo ainda acompanhar as lives dos programas ao vivo e deixar seu comentário. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil. Colega economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, é um prazer tê-los aqui na OEB TV, a TV da Ordem dos Economistas do Brasil. E estou conversando com meu querido amigo Marcelo Sayeg, que é diretor do Comitê 4.0 aqui da Ordem dos Economistas do Brasil e consultor de startups. Presta o Marcelo mentoria para várias startups que fico torcendo, Marcelo, que virem esses unicórnios, né? Tão grandiosos quanto você colocou a cifra anteriormente. Marcelo, estamos no Brasil.
Sabemos que há um espírito aí de criatividade muito grande. As jovens estão inventando a todo momento formas de fabricar novos produtos, de fazer novas maneiras de ligar a empresa com o consumidor. E sabemos que o Brasil é um país extremamente burocratizado. A burocracia é muito grande e certamente essa burocracia está, eliminando, matando no meio do caminho inúmeras startups, inúmeras ideias que seriam certamente bem-vindas se houvesse o braço governamental amparando essas startups, o braço governamental enaltecendo a inovação, enaltecendo a influência dessa inovação sobre a produtividade que queremos que ela aumente para aumentar o padrão de vida do brasileiro. Como é que você, no teu dia a dia, como é que você vê esses aspectos da burocracia e o teu dia a dia para dizer esta startup já fiz o plano de negócio, já fiz o valuation, está pronta para ser levada ao mercado? Como o senhor bem explicou no começo, lá nos outros blocos, tá havendo uma migração do capital especulativo para o capital produtivo, né, o investimento produtivo. O investidor, quando ele vai investir, ele quer ter segurança, né? E às vezes tem ideias excepcionais, em novos negócios excepcionais, mas que eles vêm acompanhado de uma série de incertezas que faz com que o investidor não fique tão encorajado em aplicar o seu dinheiro. Então, para isso, esses novos negócios, essas inovações, elas têm que ter uma visão, uma abordagem 360. Eu estou dando mentoria para algumas startups. A primeira coisa que eu faço quando eu vou dar a mentoria é que elas tenham uma visão, faço uma quebra estruturada do trabalho dela e tenha várias áreas de atuação. Uma área de engenharia, uma área de marketing e levantamento de mercado, a outra área jurídica, que faz toda a parte de proteção intelectual, da propriedade intelectual, uma caixinha que faça toda a parte de planejamento tributário e inserção dentro dessa coisa complexa que é a economia brasileira. Enfim, são feitos vários trabalhos que todos eles vão junto com a ideia desse novo negócio, para que o investidor não tenha medo de investir. Ou seja, é feito também um trabalho de uma matriz de certificações legais e certificações técnicas em cima daquele trabalho, que tudo isso vai propiciar com que o investidor possa investir de maneira segura, e é esse trabalho de mentoria adequado que que é o mais importante hoje para a startup, que nesse momento vai fazer com que os investidores tenham vontade de sair do capital especulativo e vir para o capital produtivo, para o investimento produtivo. Você está colocando um ponto extremamente importante que está relacionado com nosso primeiro bloco, que é que com a queda da taxa de juros, muito capital que estava sendo utilizado como rentista para obter juros, quando a finalidade básica desse capital seria
a digamos, perseguir os aumentos de produtividade dentro da sua própria empresa, criando melhores condições para que a produção aumente e o custo diminua. E esses aumentos de produtividade, que acabam tendo como consequência aumentos da produção, acabarão levando melhorias também para o consumidor final, que seriam menores preços, com melhor qualidade. No nosso caso, infelizmente, por políticas públicas erradas nesses últimos 15 ou 20 anos, nos levaram, essa política governamentais nos levaram à situação de não crescimento. Ao contrário, ficamos vários anos com contração do nosso produto interno bruto, quando o mundo inteiro estava crescendo, e estamos, a cada momento do tempo que passa, com mais distanciamento entre a nossa posição de produto interno bruto, cada vez menor comparativamente ao produto interno dos Estados Unidos da América. Muitas coisas, muitas reformas devem ser feitas, mas só vejo um caminho no longo prazo para o Brasil aumentar o bem-estar da sua população. Incrementar a produtividade, fazendo reformas, mas principalmente utilizando essas startups que são extremamente criativas, extremamente disruptivas e extremamente eficientes para a nossa economia. Marcelo, obrigado por estar conosco aqui na UEB TV, a TV da Ordem dos Economistas do Brasil. Obrigado, professor, pela oportunidade de estar aqui e a oportunidade de estar colocando esse assunto tão importante que é a inovação, o impacto da inovação na economia brasileira. E a você, meu caro economista, prezado telespectador, prezada telespectadora, até o próximo programa da TV da Ordem dos Economistas do Brasil. OEB TV, uma realização da Ordem dos Economistas do Brasil.